A história do SS Kishimaru é um dos capítulos mais trágicos e esquecidos da Segunda Guerra Mundial. E antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. O navio, de origem japonesa, foi afundado em 18 de setembro de 1944, durante um tufão no mar das Filipinas. A tragédia resultou na perda de aproximadamente 3.800 vidas, a maioria delas estudantes de escolas secundárias que estavam sendo transportados para trabalhar em fábricas do sul do Japão. Como pano de fundo para essa tragédia, temos o cenário da Segunda Guerra Mundial. O Japão, na época, estava envolvido no conflito em várias frentes, com suas forças militares estendidas ao longo do Pacífico. Em casa, as fábricas estavam operando a todo vapor para sustentar o esforço de guerra, produzindo armas, munições e outros materiais essenciais para a batalha. No entanto, à medida que a guerra continuava, a força de trabalho do Japão começou a diminuir. Homens jovens e saudáveis estavam sendo enviados para o fronte, deixando um vazio na força de trabalho doméstica. Para preencher essa lacuna, o governo japonês recrutou estudantes de escolas secundárias, treinando-os para trabalhar em várias fábricas e instalações industriais. Esses estudantes, em sua maioria adolescentes, eram transportados do norte do Japão para o sul em navios de transporte, em viagens que se tornaram cada vez mais perigosas à medida que a guerra progredia. Nesse contexto, entra em cena o SS Kishimaru. Embora não fosse um navio particularmente grande ou notável, o Kishimaru foi chamado para fazer essa perigosa viagem. Em 18 de setembro de 1944, o navio partiu para o sul com um grande número de estudantes a bordo. A viagem prometia ser difícil, com a ameaça constante de ataques inimigos pairando sobre eles. No entanto, o que ninguém previu foi a fúria da natureza que estava por vir. Enquanto o Kishimaru navegava pelo mar das Filipinas, um tufão se formava na área. Os tufões, que são essencialmente a mesma coisa que furacões, são tempestades poderosas que podem gerar ventos de até 200 km/h e ondas gigantescas. No início, a tripulação do navio pode não ter percebido a magnitude do que estava por vir. As condições do mar podem ter começado a piorar gradualmente, com o vento aumentando e as ondas começando a crescer. À medida que a tempestade se aproximava, no entanto, a situação deve ter se tornado cada vez mais perigosa. É difícil imaginar o terror que os passageiros e a tripulação devem ter sentido à medida que a tempestade se intensificava. O navio deve ter começado a balançar violentamente, com ondas gigantescas quebrando sobre o convés. Em algum momento, o Kishimaru deve ter sido atingido por uma onda particularmente grande, fazendo com que o navio virasse e afundasse rapidamente. A tragédia do Kishimaru é ainda mais acentuada pelo fato de que a maioria dos passageiros a bordo eram estudantes, jovens que mal começaram suas vidas. A perda dessas vidas jovens é um lembrete sombrio dos muitos custos da guerra, muitos dos quais são frequentemente esquecidos ou negligenciados. A história do Kishimaru é uma lição importante, mesmo décadas depois. Ela nos lembra da fragilidade da vida e das terríveis consequências da guerra. Enquanto nos lembramos dos que pereceram, também devemos nos esforçar para evitar tais tragédias no futuro. Este é um relato sombrio, um fragmento esquecido da história que precisa ser contado. Convido você a deixar seu like no vídeo, e a se inscrever no canal para acompanhar mais histórias como esta. Isso não só ajuda o canal a crescer, mas também nos ajuda a manter viva a memória dessas histórias esquecidas.